O silêncio cortou o ar como uma lâmina. Centenas de olhares fixos, bocas abertas, respirações suspensas. No centro do salão mais luxuoso de São Paulo, um bilionário de terno impecável se ajoelhou no chão. E diante de toda a elite da cidade, ele pegou as mãos calejadas de uma faxineira e as beijou com uma reverência que ninguém ali jamais tinha visto. Aquelas mãos que limparam o mesmo chão por 8 anos. Aquelas mãos que todos ignoraram. Naquele momento, algo impossível aconteceu. Um escândalo explodiu, uma verdade veio à tona, e tudo começou semanas antes, quando ela encontrou um segredo que poderia destruir tudo. Esta é a história de Gisele e Fabrício, e o que levou a esse momento vai te deixar sem palavras. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube. E essa vai mexer com você. 6 da manhã. O despertador tocava com aquele som irritante que Gisele já conhecia há 8 anos. Ela se levantava no escuro, preparava o café, beijava a testa da filha ainda dormindo e saía para mais um dia. Sempre o mesmo trajeto, sempre o mesmo destino. O edifício Monteiro Corporate, 35 andares de vidro espelhado no coração da Avenida Paulista, era o símbolo do poder empresarial em São Paulo. E Gisele conhecia cada centímetro daquele lugar. Aos 32 anos, ela tinha as mãos ásperas de quem esfrega pisos de mármore todos os dias. Seus joelhos doíam ao final de cada turno. Mas ela nunca reclamava. Tinha uma filha de 7 anos para criar sozinha. Depois que o pai da menina simplesmente desapareceu, Gisele aprendeu que reclamar não paga contas, trabalhar paga. Ela entrava pelo subsolo, trocava de roupa no vestiário apertado que cheirava a produtos de limpeza e começava sua rotina. 7º andar, 12º andar, 20º andar. Cada andar tinha suas particularidades. O 7º sempre estava sujo de café derramado. O 12º tinha aquele executivo que jogava papel no chão de propósito. O 20º era silencioso, quase vazio. Apenas algumas salas de reunião. Mas o 35º andar era diferente. Era o andar da presidência, o andar de Fabrício Monteiro. Gisele raramente subia até lá, apenas quando a faxineira titular faltava. E naquela terça-feira chuvosa de abril, foi exatamente isso que aconteceu. Quando o elevador abriu no 35º andar, Gisele sentiu a diferença no ar. Tudo era mais silencioso, mais imponente. O corredor era revestido de madeira nobre, as luminárias emitiam uma luz suave e sofisticada. Seus sapatos velhos de borracha faziam um som abafado sobre o carpete cinza. Ela começou a limpeza pela recepção. A secretária ainda não havia chegado. Gisele trabalhou em silêncio, passando o pano úmido sobre a mesa de vidro, organizando as revistas, limpando as janelas que davam vista para a cidade, acordando sob a chuva. Foi quando ela viu, no chão, próximo à porta do escritório principal, um envelope pardo. Parecia ter caído de algum lugar. Gisele pegou o envelope, hesitou e bateu na porta do escritório. Nenhuma resposta. Ela girou a maçaneta devagar. A porta estava aberta. O escritório era imenso. Uma mesa de mogno maciço dominava o centro, cercada por estantes repletas de livros jurídicos e empresariais. Atrás da mesa, uma parede de vidro mostrava São Paulo inteira se estendendo sob o céu cinzento. Gisele colocou o envelope sobre a mesa e estava prestes a sair quando sua curiosidade falou mais alto. Ela olhou para o envelope. Não estava lacrado. Uma pequena abertura na lateral. Ela não deveria. Sabia que não deveria. Mas algo a fez olhar dentro. Documentos, planilhas, números. E uma palavra que chamou sua atenção, escrita em vermelho no topo de uma das páginas. Fraude. Gisele engoliu seco. Seu coração disparou. Ela fechou o envelope rapidamente, colocou de volta na mesa e saiu do escritório.
Trabalhou o resto do dia com as mãos tremendo. Não conseguia parar de pensar no que tinha visto. Fraude. Aquela palavra ecoava em sua mente. Quando o expediente terminou, ela desceu ao vestiário, trocou de roupa e estava prestes a ir embora quando ouviu passos rápidos atrás dela. Virou-se. Um homem alto, de terno azul marinho, perfeitamente ajustado, cabelos escuros penteados para trás, mandíbula marcada e olhos intensos que pareciam atravessá-la. Fabrício Monteiro, o CEO, o dono de tudo aquilo. Ele a encarou com uma expressão que Gisele jamais tinha visto em ninguém. Não era raiva, era algo pior, era medo. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Você esteve no meu escritório hoje? Gisele assentiu, tentando manter a calma. Eu encontrei um envelope no chão. Deixei na sua mesa. Os olhos de Fabrício se arregalaram ligeiramente. Você abriu? Gisele hesitou, pensou em mentir. Mas algo naquele momento a impediu. Vi sem querer. O envelope estava aberto. Fabrício deu um passo à frente. Sua voz tremeu. Como você conseguiu isso? Gisele recuou instintivamente. Fabrício percebeu que a tinha assustado e parou, respirando fundo, tentando se controlar. Desculpe. Não quis. Apenas me diga. Você leu o que estava lá dentro? Gisele balançou a cabeça, os olhos fixos nele. Vi apenas uma palavra. Fraude. Depois fechei o envelope e deixei na sua mesa. Não é da minha conta. Fabrício passou a mão pelo rosto, claramente atormentado. Ele olhou ao redor, verificando se estavam sozinhos no corredor, e então se aproximou novamente. Dessa vez, com menos urgência, mais cautela. Aqueles documentos não eram meus. Foram plantados. Alguém está tentando me incriminar. Gisele franziu a testa. Por que está me contando isso? Porque você poderia ter levado aquilo para qualquer pessoa, para a imprensa, para os meus concorrentes. Poderia ter me destruído. Mas não levou. Devolveu. Sua voz carregava um misto de alívio e desconfiança. Apenas fiz o certo. Fabrício a estudou por um longo momento. Havia algo naqueles olhos simples, naquela postura humilde que o desarvorou. Ele estava acostumado com jogos de poder, com mentiras disfarçadas de sorrisos, com traições embrulhadas em contratos. Mas ali, diante dele, estava uma mulher que simplesmente devolveu algo que encontrou. Como você se chama? Gisele. Ele assentiu devagar. Gisele, eu preciso que você não comente isso com ninguém. Com ninguém. Pode ser perigoso. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. Perigoso como? Fabrício não respondeu imediatamente. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou uma carteira de couro. Quanto você quer para ficar em silêncio? Gisele sentiu uma onda de indignação subir pelo peito. Ela deu um passo à frente, encarando-o nos olhos. Eu não quero seu dinheiro. Não sou esse tipo de pessoa. Ela virou as costas e começou a andar em direção à saída. Espere. A voz de Fabrício era diferente agora. Menos autoritária, quase vulnerável. Gisele parou, mas não se virou. Desculpe, eu estou acostumado com um mundo onde tudo tem um preço, mas você acabou de me mostrar que eu estava errado. Ela olhou por cima do ombro. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Nem todo mundo é decente, Gisele. Ela finalmente se virou completamente para encará-lo. Talvez você esteja andando com as pessoas erradas. Fabrício soltou uma risada curta, quase amarga. Talvez eu esteja. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. O corredor estava vazio, apenas o som distante de um elevador subindo. Obrigado, de verdade. Gisele acenou com a cabeça e saiu. Mas enquanto caminhava para o ponto de ônibus, sob a chuva fina, ela não conseguia parar de pensar naquele homem. Havia algo nele, algo além do poder, além do dinheiro. Havia solidão e medo, e talvez, só talvez, uma centelha de humanidade que ele tinha esquecido que possuía. O que Gisele não sabia é que, 3 andares acima, Fabrício ainda estava parado no mesmo lugar, olhando para a porta por onde ela tinha saído, pensando a mesma coisa. Os dias seguintes foram estranhos. Gisele voltou à sua rotina, mas algo tinha mudado.
Ela notava Fabrício nos corredores com mais frequência. Ele passava por ela, nunca falava, mas sempre havia um olhar rápido, um aceno quase imperceptível. Uma semana depois do incidente, Gisele estava limpando o saguão principal quando sentiu uma presença atrás dela. Virou-se e deu de cara com um homem que não conhecia. Terno caro, gravata de seda, cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Gisele, certo? Ela assentiu, imediatamente desconfortável. Posso ajudar? O homem olhou ao redor, certificando-se de que estavam relativamente isolados. Meu nome é Augusto Ferreira. Sou sócio aqui na empresa. Ouvi dizer que você encontrou alguns documentos recentemente. O coração de Gisele disparou. Devolvi ao senhor Monteiro. Sim, eu sei. Mas antes de devolver, você por acaso leu alguma coisa? Gisele sentiu o perigo naquela conversa. Não li nada. Só devolvi o que encontrei. Augusto deu um passo mais perto. Baixou a voz. Gisele, você parece uma mulher inteligente. Uma mulher que trabalha duro. Tenho certeza de que tem contas a pagar, sonhos a realizar. Todos nós temos. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um envelope grosso. Colocou-o sobre o carrinho de limpeza dela. 100 mil reais. Tudo o que você precisa fazer é me contar exatamente o que estava naqueles documentos. Gisele olhou para o envelope. 100 mil reais. Era mais dinheiro do que ela ganhava em 3 anos. Com aquilo, poderia pagar todas as suas dívidas. Colocar a filha em uma escola melhor, talvez até comprar um apartamento pequeno. Mas ela pensou em Fabrício, no medo nos olhos dele, na confiança que ele tinha depositado nela. Ela pegou o envelope e o devolveu para Augusto. Não tenho nada para contar. Boa tarde. Gisele virou as costas e saiu, sentindo as pernas tremerem. Ela não olhou para trás, mas podia sentir os olhos de Augusto queimando em suas costas. Quando chegou ao vestiário, trancou-se no banheiro e deixou as lágrimas caírem, não de tristeza, de medo puro. Ela tinha acabado de recusar 100 mil reais. E pior, tinha acabado de fazer um inimigo poderoso. Mas o que ela devia fazer agora? Aquilo não era mais apenas sobre devolver um envelope. Aquilo tinha se tornado perigoso. Ela pegou o celular com as mãos tremendo e digitou uma mensagem para o número que Fabrício tinha deixado com ela caso precisasse de alguma coisa. Preciso falar com você. É urgente. A resposta veio em segundos. Onde você está? Gisele esperou no estacionamento, encostada em um pilar de concreto, observando os carros entrarem e saírem. A noite tinha caído sobre São Paulo e as luzes da cidade piscavam ao longe como estrelas terrestres. Ela apertou o casaco fino contra o corpo, sentindo o frio da noite penetrar seus ossos. Um carro preto e reluzente parou na frente dela. A janela desceu. Fabrício estava ao volante. Entre. Gisele hesitou por um segundo, mas entrou. O interior do carro cheirava a couro novo e perfume caro. Fabrício a olhou com preocupação. O que aconteceu? Gisele contou tudo. Sobre Augusto Ferreira, sobre o dinheiro, sobre as perguntas. Fabrício ouviu em silêncio, mas ela podia ver a mandíbula dele se contraindo, os nós dos dedos ficando brancos enquanto ele apertava o volante. Quando ela terminou, Fabrício soltou uma maldição baixa. Augusto, deveria ter imaginado. Quem é ele? Um dos meus sócios. Ou melhor, um traidor que está tentando me tirar da empresa que eu construí. Gisele sentiu o peso daquelas palavras. E agora? Ele sabe que eu não vou contar nada. Mas tenho medo do que ele pode fazer. Fabrício se virou para ela, os olhos determinados. Você não vai ficar sozinha nisso. Eu vou te proteger. Como? Fabrício pensou por um momento. Depois pegou o celular e fez uma ligação rápida. Falou baixo, mas Gisele conseguiu captar algumas palavras. Transferência, segurança, andar executivo. Quando ele desligou, olhou para ela novamente. A partir de amanhã, você vai trabalhar exclusivamente no meu andar, perto de mim.
Onde eu posso garantir que nada vai acontecer com você? Gisele balançou a cabeça. Isso vai chamar ainda mais atenção. As pessoas vão falar. Deixa falarem. Mas, por quê? Por que está fazendo isso por mim? Fabrício ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos buscaram os dela na penumbra do carro. Porque você foi a primeira pessoa em anos que fez algo sem esperar nada em troca. E porque eu não vou deixar que pessoas como Augusto machuquem alguém que só tentou fazer o certo. Nos dias seguintes, a mudança foi sentida imediatamente. Gisele foi transferida para o 35º andar. Ela limpava apenas aquele espaço agora, sempre perto do escritório de Fabrício. E as pessoas notaram. Os sussurros começaram nos corredores, nos elevadores, na sala de café. Por que a faxineira está no andar da presidência? O que ela tem de especial? Você viu como ele olha para ela? Gisele sentia cada olhar, cada risada abafada, cada comentário maldoso. Ela tentava manter a cabeça baixa, fazer seu trabalho, ignorar tudo, mas doía. Doía ser o centro de fofocas, de julgamentos, de olhares de desprezo. Uma tarde, enquanto limpava a sala de reuniões vazia, a porta se abriu. 2 executivas entraram, conversando alto, claramente sem perceber que Gisele estava ali. Ouvi dizer que ela está usando algum truque para conseguir privilégios. Óbvio. Mulheres como ela sempre fazem isso. Ela provavelmente inventou essa história toda dos documentos só para chamar a atenção dele. As 2 riram. Gisele sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se controlou. Ela terminou de limpar a mesa em silêncio e saiu da sala sem dizer uma palavra. Quando chegou ao corredor, encostou-se na parede e respirou fundo. Ela não merecia aquilo. Não tinha feito nada de errado. Mas o mundo não se importava com isso. Gisele, ela levantou a cabeça. Fabrício estava parado a poucos metros dela com uma expressão preocupada. Está tudo bem? Ela limpou os olhos rapidamente e forçou um sorriso. Está sim. Mas Fabrício não era idiota. Ele deu um passo mais perto. Eu sei que está sendo difícil. As pessoas estão falando. Eu ouvi. Então por que não me manda de volta para os outros andares? Assim tudo volta ao normal. Porque não vai voltar ao normal, Gisele. Augusto e os outros sócios não vão simplesmente esquecer que você sabe de alguma coisa. E eu não vou deixar você desprotegida. Gisele olhou para ele, realmente olhou, e pela primeira vez viu além do terno caro, além da postura confiante, viu um homem cansado, um homem lutando sozinho contra forças que ele não conseguia controlar completamente. Por que você se importa tanto? A voz dela saiu mais suave agora, quase vulnerável. Fabrício hesitou. Seus olhos buscaram os dela, e por um breve momento as máscaras caíram. Porque em um mundo cheio de pessoas que só querem alguma coisa de mim, você foi a única que não quis nada. E isso me fez lembrar que ainda existem pessoas reais. O silêncio entre eles era denso, carregado de algo que nenhum dos 2 sabia como nomear. Nas semanas seguintes, eles passaram mais tempo juntos. Conversas rápidas quando os corredores estavam vazios. Um café compartilhado na copa tarde da noite, quando ambos trabalhavam até mais tarde. Fabrício descobriu que Gisele tinha uma filha chamada Laura, que adorava desenhar e sonhava em ser arquiteta. Gisele descobriu que Fabrício tinha construído aquele império do zero, que seus pais tinham morrido quando ele tinha 20 anos, deixando-o sozinho com dívidas e uma pequena empresa de consultoria que ele transformou em um gigante financeiro. Eles eram de mundos completamente diferentes. Mas quanto mais conversavam, mais percebiam que talvez não fossem tão diferentes assim. Uma noite, Gisele estava limpando as janelas do escritório dele. Fabrício estava sentado à mesa, revisando contratos, mas não conseguia se concentrar. Ele observava o reflexo dela no vidro escuro, a forma como ela se movia, a determinação em cada gesto. Gisele, ela se virou. Sim? Fabrício se levantou, caminhou até a janela e ficou ao lado dela, olhando para a cidade lá embaixo. Você já pensou em fazer outra coisa? Estudar, ter outra profissão? Gisele sorriu tristemente.
todo dia. Mas estudar custa caro. E eu tenho uma filha para criar. E se alguém te desse essa chance? Pagasse seus estudos? Ela olhou para ele, desconfiada. Por quê? Ninguém faz isso sem querer algo em troca. E se eu não quisesse nada? Todo mundo quer alguma coisa, Fabrício. Aprendi isso cedo na vida. Ele se virou para encará-la completamente. E se o que eu quiser for apenas ver você realizar seus sonhos? Gisele sentiu o coração acelerar. Havia algo nos olhos dele, algo intenso e assustador, e maravilhoso ao mesmo tempo. Por que eu? Por que se importa comigo? Fabrício abriu a boca para responder, mas então se conteve. Ele se virou de volta para a janela, as mãos nos bolsos. Porque você me faz lembrar quem eu era antes de tudo isso. Antes do dinheiro, do poder, das traições. Você me faz lembrar que existe bondade no mundo. E eu tinha esquecido disso. Gisele não soube o que dizer. Ela simplesmente ficou ali, ao lado dele, olhando para a cidade que nunca dormia, sentindo algo crescer entre eles. Algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear ainda. Mas em algum lugar daquele prédio, Augusto Ferreira observava tudo, através das câmeras de segurança que ele tinha hackeado. E um sorriso cruel se formou em seus lábios. Se Fabrício queria proteger aquela mulher, ele tinha acabado de entregar a Augusto a arma perfeita para destruí-lo. A tensão no escritório era palpável. Fabrício convocou uma reunião extraordinária com os principais sócios da empresa. A sala de conferências do 35º andar era imponente, com uma mesa de vidro que refletia as luzes da cidade e cadeiras de couro que custavam mais do que Gisele ganhava em um ano. Gisele não deveria estar ali, mas era seu horário de limpeza, e ela tinha ordens diretas de Fabrício para manter sua rotina normal, não importasse o que estivesse acontecendo. Então, ela entrou na sala com seu carrinho, tentando ser o mais invisível possível, e começou a limpar as janelas do fundo. Augusto estava sentado à cabeceira oposta da mesa, rodeado por outros 3 sócios, todos homens mais velhos, de ternos caros e relógios que brilhavam sob a luz artificial. Quando Fabrício entrou, o ar ficou ainda mais tenso. Vamos direto ao ponto. Fabrício colocou uma pasta sobre a mesa. Eu sei que vocês estão tentando me sabotar. Sei sobre as reuniões secretas com investidores, sobre as tentativas de minar minha credibilidade no conselho. Augusto sorriu friamente. Fabrício, você está ficando paranoico. Talvez seja a hora de tirar umas férias. Os outros sócios riram. Gisele apertou o pano de limpeza entre as mãos, sentindo a raiva crescer em seu peito. Paranoico? Fabrício abriu a pasta e espalhou documentos sobre a mesa. Tenho provas, e-mails, gravações, transferências suspeitas. Vocês acham que sou idiota? Augusto se levantou, sua postura mudando de casual para agressiva. Cuidado com suas acusações, Fabrício. Você pode estar abrindo uma guerra que não vai conseguir vencer. Fabrício também se levantou, encarando-o. Então que seja guerra. Foi quando outro sócio, um homem chamado Renato, entrou na conversa com um sorriso maldoso. Sabe, Fabrício, ouvi uns rumores interessantes. Sobre você e, como posso dizer, sua empregada especial. Ele apontou na direção de Gisele com um gesto desdenhoso. Parece que nosso CEO está tão desesperado por companhia que agora está recrutando faxineiras para seu harém pessoal. As risadas ecoaram pela sala. Gisele sentiu o sangue ferver. Ela viu Fabrício cerrar os punhos, tentando se controlar. Deixa ela fora disso. Por que, Fabrício? Augusto se inclinou sobre a mesa. Ela não é seu brinquedinho novo? Ou você realmente acha que uma mulher como ela tem algum valor além de limpar o chão? Foi demais. Gisele não planejou, não pensou. Simplesmente largou o pano de limpeza e caminhou até a mesa, encarando Augusto diretamente. Vocês não sabem metade do que esse homem faz por essa empresa. O silêncio foi absoluto. Todos os olhos se voltaram para ela. Augusto arqueou uma sobrancelha, mais divertido do que irritado. Oh, a faxineira fala. Que encantador.
Mas Gisele não recuou. Eu posso limpar chão, mas pelo menos eu sei o que é honestidade, o que é trabalhar de verdade. Enquanto vocês ficam aqui, nessas cadeiras caras, tramando como tirar o que não é de vocês, existem pessoas lá embaixo que trabalham 12 horas por dia só para sobreviver. E sim, eu sou uma delas, mas prefiro ser quem eu sou do que ser qualquer um de vocês. Ela apontou para Augusto. Você tentou me comprar 100 mil reais para atrair a confiança de alguém, e eu recusei, porque diferente de vocês, eu tenho caráter. A sala explodiu em indignação. Augusto se levantou bruscamente, o rosto vermelho de raiva. Isso é inaceitável. Ela precisa ser demitida imediatamente. Os outros sócios se juntaram ao coro. Como ousa falar assim com a gente? Ela não sabe com quem está falando. Tira essa mulher daqui agora. Fabrício permaneceu em silêncio, observando Gisele. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo que tinha esquecido que era possível sentir. Admiração. Ele se levantou devagar, caminhou até Gisele e ficou ao lado dela. Então, na frente de todos os sócios, ele pegou a mão dela. O silêncio voltou, ainda mais pesado do que antes. Ela não vai a lugar nenhum. A voz de Fabrício era calma, mas carregada de uma autoridade que nenhum deles tinha ouvido antes. Augusto ficou boquiaberto. Você está brincando. Fabrício encarou cada um dos sócios, um por um. Gisele tem mais integridade no dedo mindinho do que todos vocês juntos têm no corpo inteiro. E se alguém aqui tem problema com isso, pode procurar outro emprego. Porque enquanto eu for CEO desta empresa, ela fica. Augusto soltou uma risada descrente. Você está destruindo sua própria carreira por causa de uma faxineira? Você perdeu completamente o juízo. Talvez. Fabrício apertou levemente a mão de Gisele. Mas pela primeira vez em anos, eu estou fazendo algo porque é certo, não porque é conveniente. Ele se virou para Gisele, seus olhos encontrando os dela. Desculpe por tudo que você está passando por minha causa. Gisele balançou a cabeça, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Você não precisa me proteger. Eu sei, mas eu quero. Augusto jogou os papéis que tinha em mãos sobre a mesa com força. Isso ainda não acabou, Fabrício. Nem de perto. Ele e os outros sócios saíram da sala, batendo a porta com força. Quando ficaram sozinhos, Fabrício finalmente soltou a mão de Gisele e passou as mãos pelo rosto, exausto. Eu acabei de cometer um suicídio profissional. Gisele deu um passo à frente. Por quê? Por que fez isso? Fabrício olhou para ela, e havia algo diferente em seus olhos agora. Algo cru, vulnerável. Porque eu passei a vida inteira seguindo regras, construindo muros, escondendo quem eu realmente sou. E você simplesmente existe com essa verdade que eu esqueci que era possível. Ele deu um passo mais perto. E quando vi aqueles homens te humilhando, eu percebi que não me importo mais com o que eles pensam. Não me importo com as regras. Só me importo com... Ele parou, como se tivesse medo de completar a frase. Com o quê? A voz de Gisele saiu em um sussurro. Com você. O silêncio entre eles era elétrico. Gisele podia ouvir seu próprio coração batendo nos ouvidos. Fabrício estava tão perto agora que ela podia sentir o calor dele, o cheiro do perfume caro misturado com algo mais humano, mais real. Fabrício, isso não pode... Nós não podemos... Mas mesmo enquanto dizia as palavras, ela sabia que era mentira, porque ela também sentia. Sentia a atração magnética, a conexão inexplicável, o desejo de estar perto dele mesmo quando toda a lógica dizia que aquilo era impossível. Por que não? A voz dele era rouca, carregada de emoção. Por que eu sou rico e você não? Porque o mundo diz que somos de mundos diferentes. Porque o mundo está certo, Fabrício. Olha para mim. Eu limpo chãos. Você comanda impérios. E eu nunca conheci ninguém mais forte, mais íntegra, mais real do que você. Ele levantou a mão devagar, hesitante, e tocou o rosto dela com uma delicadeza que a fez fechar os olhos. Você me fez lembrar quem eu costumava ser, quem eu quero ser novamente.
Gisele abriu os olhos e o que viu nele a desarvorou completamente. Não era desejo físico, era algo mais profundo. Era reconhecimento, como se duas almas que tinham estado perdidas finalmente tivessem se encontrado. E quando seus lábios se tocaram, o mundo inteiro desapareceu. Não houve hesitação, não houve dúvida. Foi inevitável, desesperado e assustadoramente certo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar, seus rostos ainda próximos. "O que vamos fazer agora?" Gisele sussurrou. Fabrício encostou a testa na dela. "Eu não sei, mas sei que não quero voltar atrás." Gisele fechou os olhos, sentindo o peso da decisão que tinham acabado de tomar. Porque ela sabia, mesmo naquele momento de êxtase, que aquilo teria consequências, que o mundo não perdoaria, que a tempestade estava apenas começando, e 3 andares abaixo, Augusto Ferreira enviava uma mensagem para um contato na imprensa. "Tenho uma história que vai derrubar Fabrício Monteiro. E vocês vão querer ser os primeiros a publicá-la." A notícia estourou como uma bomba. Na manhã seguinte, todos os principais portais de notícias de São Paulo estampavam a mesma manchete. CEO bilionário se envolve com funcionária da limpeza. Escândalo ou romance? As fotos eram devastadoras. Fabrício e Gisele conversando no corredor. Ele tocando o rosto dela na sala de conferências. Os dois saindo juntos do prédio tarde da noite. Gisele acordou com dezenas de ligações perdidas, mensagens de números desconhecidos, e quando abriu as redes sociais, o coração afundou. Ela estava em todo lugar. Seu nome, seu rosto, sua vida exposta para milhões de pessoas que não a conheciam, mas se achavam no direito de julgá-la. Oportunista, aproveitadora, ela claramente está usando ele. Mulheres assim são todas iguais. Gisele sentiu o mundo desabar. Ela correu para o quarto da filha, que ainda dormia, alheia ao caos que tinha se instalado em suas vidas. Como ela explicaria isso para Laura? Como protegeria a menina daquilo tudo? O telefone tocou. Era Fabrício. "Gisele, não saia de casa. Vou mandar segurança para você." A voz dele estava tensa, preocupada. "Fabrício, isso está em todo lugar. Minha vida inteira está exposta. Eu sei. Eu estou lidando com isso. Mas preciso que você confie em mim." "Como você vai lidar com isso? Eles estão me chamando de todo tipo de nome. Estão dizendo que sou uma aproveitadora, que estou usando você. E eu vou desmentir tudo. Vou dar uma entrevista, vou..." "Não." A voz de Gisele saiu firme. "Você só vai piorar as coisas. Quanto mais você me defender, pior vai ficar para os dois. Então o que você quer que eu faça? Que eu finja que nada aconteceu? Quero que você me deixe ir." O silêncio do outro lado da linha foi devastador. "O quê? Isso não pode continuar, Fabrício. Olha o que está acontecendo. Eu tenho uma filha. Eu não posso expor ela a isso." "Gisele, não. Escuta. Você tem uma empresa para proteger, uma reputação. E eu só quero voltar a ser invisível. Você nunca mais vai ser invisível para mim." Mas Gisele já tinha desligado. Ela se trancou no quarto e chorou. Chorou por tudo que tinha perdido. Pela esperança que tinha sentido por um breve momento. Pela fantasia de que talvez, só talvez, amor fosse suficiente. Mas o mundo real tinha chegado. E no mundo real, Cinderelas não tinham finais felizes. Enquanto isso, no escritório de Fabrício, a situação estava caótica. O conselho de acionistas exigiu uma reunião de emergência. A imprensa acampou na frente do prédio, e sua família não parava de ligar. A mãe de Fabrício, uma matriarca da alta sociedade paulistana, deixou dezenas de mensagens furiosas. "Como você pôde fazer isso com nossa família? Com nosso nome? Seu irmão foi mais direto. Você perdeu completamente o juízo? Por uma faxineira? Você está destruindo tudo que nosso pai construiu." Mas Fabrício não se importava. Ele só conseguia pensar em Gisele, no medo na voz dela, na maneira como ela tinha se afastado.
Ele tentou ligar de volta, mas ela não atendeu. Mandou mensagens. Silêncio. Ele estava ficando desesperado quando seu assistente entrou no escritório, o rosto pálido. Senhor Monteiro, temos um problema maior. O que agora? O assistente ligou a televisão. Um programa de fofocas estava no ar, e lá estava Augusto Ferreira, sentado confortavelmente em um sofá, sorrindo para as câmeras. Olha, eu não quero falar mal do Fabrício. Ele é meu sócio, meu amigo, mas eu me preocupo com ele. Esse comportamento errático, essa obsessão por uma funcionária, eu acho que ele não está bem. Talvez precise de ajuda profissional. O apresentador se inclinou, ávido por mais fofoca. Você está dizendo que o CEO da Monteiro Corporate está tendo algum tipo de colapso? Eu só estou dizendo que as pessoas ao redor dele estão preocupadas. E que talvez seja melhor para a empresa, para ele mesmo, se ele tirasse um tempo, uma licença, para cuidar da saúde mental. Fabrício desligou a televisão com força, o controle remoto quase quebrando em sua mão. Ele está me pintando como louco. Está usando isso para me tirar da empresa. O assistente assentiu. E o conselho está ouvindo. Eles vão votar uma moção de afastamento temporário na reunião de hoje à noite. Fabrício sabia que estava encurralado. Augusto tinha jogado perfeitamente. Usou o escândalo para atacar sua credibilidade, para fazer parecer que ele estava instável, inapto para liderar. E tudo porque ele tinha se apaixonado por uma mulher que o mundo julgava indigna. Aquela noite, Fabrício foi até a cobertura de Gisele. Ele tinha o endereço nos arquivos de RH. Bateu na porta, e quando ela abriu, o coração dele se partiu. Ela estava com os olhos vermelhos de tanto chorar, o rosto pálido. E quando o viu, ela balançou a cabeça. Você não deveria estar aqui. Eu precisava te ver. Fabrício, isso não pode continuar. Olha o que fizeram com a gente. Olha. Ele entrou no pequeno apartamento e fechou a porta atrás de si. O lugar era modesto, mas limpo e organizado. Fotos de Laura cobriam as paredes, desenhos infantis pregados na geladeira. Pela primeira vez, Fabrício viu completamente o mundo de Gisele e entendeu o que ela estava arriscando por ele. Onde está sua filha? Na casa da minha vizinha. Ela está dormindo. Eu não queria que ela me visse assim. Fabrício se aproximou, pegando as mãos dela. Gisele, eu sei que está difícil. Eu sei que o mundo está sendo cruel, mas eu não posso simplesmente desistir de você. E eu não posso deixar minha filha sofrer por causa disso. Hoje, quando fui buscá-la na escola, tinha fotógrafos na porta. Fotógrafos, Fabrício, assustando uma criança de 7 anos. As lágrimas voltaram a cair. Eu nunca quis isso. Eu só queria fazer meu trabalho e viver minha vida em paz. Fabrício puxou-a para um abraço e ela se deixou cair contra ele, soluçando. Eu vou consertar isso. Eu prometo. Como? Ela olhou para ele, os olhos cheios de desespero. Como você vai consertar o mundo inteiro? Fabrício não tinha resposta. Porque ela estava certa. Ele podia controlar empresas, controlar dinheiro, controlar negócios, mas não podia controlar o julgamento de milhões de pessoas. Eles ficaram ali, abraçados no meio daquela sala pequena, enquanto lá fora o mundo continuava a destruir suas reputações. E então Fabrício fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Ele se ajoelhou. Ali, no chão daquele apartamento humilde, o bilionário CEO se ajoelhou diante da faxineira e pegou as mãos dela. Gisele, eu sei que não posso prometer que vai ser fácil. Eu sei que o mundo vai continuar julgando, criticando. Mas eu posso prometer uma coisa. Eu vou estar ao seu lado. Não importa o que aconteça, não importa o que digam, porque você me transformou. Você me mostrou o que realmente importa, e eu não vou desistir disso. Não vou desistir de nós. Gisele olhou para ele, vendo não o CEO poderoso, não o bilionário, mas o homem vulnerável, apaixonado, disposto a arriscar tudo. E naquele momento, ela tomou a decisão mais corajosa da sua vida. Ela puxou ele para cima e o beijou. Beijou com toda a dor, todo o medo, toda a esperança que ainda restava nela.
Quando se separaram, ela sussurrou contra os lábios dele: "Então não me deixa sozinha nisso. Nunca." Eles passaram a noite juntos, não em luxo, mas em um pequeno apartamento onde o amor parecia maior do que qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. Mas no dia seguinte, a realidade voltou com força total. Gisele acordou com dezenas de ligações perdidas novamente. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez era pior. Ela abriu as mensagens e seu mundo desabou. Havia fotos de Laura saindo da escola, close-ups do rosto assustado da menina e manchetes cruéis. A filha da amante. Como é crescer na sombra de um escândalo? Gisele deixou o telefone cair no chão. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Fabrício acordou ao som do choque. O que foi? Ela virou para ele, o rosto pálido como papel. Minha filha. Eles fotografaram minha filha. E foi nesse momento que Gisele soube. Ela tinha que escolher. E não importava o quanto amasse Fabrício, não importava o quanto quisesse acreditar que o amor era suficiente. Sua filha vinha primeiro. Sempre. Gisele olhou para Fabrício com os olhos transbordando de lágrimas, mas sua voz saiu firme. Isso acabou. Fabrício balançou a cabeça tentando alcançá-la. Não, Gisele, nós vamos resolver isso. Eu vou processar esses jornais, vou... Não. Ela se afastou. Você não entende. Não é sobre processos ou dinheiro. É sobre minha filha ter uma infância normal. É sobre ela não ser perseguida por fotógrafos. É sobre ela não crescer sendo chamada de filha da amante do bilionário. Então vamos para outro lugar, outro país, onde ninguém nos conheça. E viver fugindo? Ela soltou uma risada amarga. Isso não é vida, Fabrício. E você sabe disso. Então o que você quer? Que eu simplesmente te deixe ir? Gisele respirou fundo e disse as palavras mais difíceis da sua vida. Sim. O silêncio que se seguiu foi devastador. Fabrício parecia ter levado um soco no estômago. Ele se sentou na beirada do sofá, as mãos tremendo. Eu não posso fazer isso. Não posso simplesmente fingir que você não existe. Você vai ter que aprender. Gisele, eu te amo. As palavras ficaram suspensas no ar. Era a primeira vez que ele dizia aquilo em voz alta. E o timing não poderia ser pior. Gisele fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem livremente agora. Eu também te amo. E é exatamente por isso que preciso ir embora. Fabrício se levantou, tentando mais uma vez alcançá-la. Isso não faz sentido. Se nos amamos, o amor nem sempre é suficiente, Fabrício. Às vezes, amar alguém significa deixá-lo ir, significa proteger o que é mais importante. E para mim, minha filha é mais importante do que qualquer coisa, até mais importante do que você. As palavras eram duras, mas verdadeiras. E Fabrício sabia disso. Ele passou a mão pelo rosto, tentando controlar as emoções. Então, deixa eu te ajudar. Pelo menos isso. Eu posso te dar dinheiro suficiente para recomeçar em outro lugar, uma casa, uma vida nova, onde você e Laura possam estar seguras. Gisele balançou a cabeça com firmeza. Eu não quero seu dinheiro, Fabrício. Nunca quis. Se eu aceitar agora, vou estar confirmando tudo que eles dizem sobre mim. Que eu estava com você por interesse, mas ninguém precisa saber. Eu vou saber. E isso importa. Ela pegou a bolsa e começou a guardar as poucas coisas que Fabrício tinha deixado ali. Eu vou pedir demissão hoje. Vou procurar outro trabalho. Vou reconstruir minha vida do jeito que sempre fiz, sozinha. Fabrício sentiu o desespero tomar conta dele. Gisele, por favor. Ela parou na frente dele, pegou o rosto dele entre as mãos e o olhou nos olhos. Você é um homem bom, Fabrício. Não deixa eles te transformarem em algo que você não é. E quando tudo isso passar, quando você olhar para trás, vai entender que eu fiz a escolha certa. Ela o beijou uma última vez. Um beijo doce, triste, final. E então saiu do seu próprio apartamento, deixando Fabrício sozinho, com o coração despedaçado. Os dias seguintes foram os piores da vida de Fabrício.
Ele tentou ligar, mas Gisele bloqueou o número dele. Tentou mandar mensagens, mas não obteve resposta. Foi até o apartamento dela, mas ela tinha se mudado. Ela tinha simplesmente desaparecido da vida dele. E sem ela, tudo perdeu o sentido. O trabalho que antes era sua vida agora parecia vazio. As reuniões eram apenas ruído. Os números na tela não significavam nada. Ele continuava indo ao escritório, mas era apenas um corpo presente, uma casca vazia. E Augusto percebeu. O sócio traidor viu a oportunidade perfeita. Com Fabrício emocionalmente destruído, era a hora de dar o golpe final. Ele marcou uma assembleia extraordinária, reuniu os acionistas e apresentou uma moção para destituir Fabrício da presidência da empresa. Os argumentos eram cuidadosamente construídos, comportamento errático, decisões questionáveis, envolvimento inapropriado com funcionária, tudo apresentado de forma a pintar Fabrício como alguém que tinha perdido o controle. E o pior é que Fabrício nem lutou. Ele sentou na reunião, ouviu todas as acusações e simplesmente não se defendeu. Parte dele não se importava mais. Parte dele achava que talvez merecesse perder tudo. A votação foi marcada para uma semana depois, e todos sabiam qual seria o resultado. Fabrício seria destituído, perderia a empresa que construiu, e Augusto finalmente teria o que sempre quis. Na noite anterior à assembleia final, Fabrício estava sozinho em seu escritório. A cidade brilhava lá fora, mas ele não conseguia ver beleza em nada. Ele pegou uma foto que tinha guardado no celular. Gisele sorrindo, uma foto rara que ele tinha tirado em um momento desguardado. Ela estava limpando uma janela, mas tinha se virado para ele com aquele sorriso genuíno, aquele sorriso que iluminava tudo. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Eu perdi tudo, Gisele, e não me importo com nada disso, só me importo com você. Ele estava prestes a desligar o telefone quando a porta do escritório se abriu. Fabrício olhou para cima, esperando ver seu assistente. Mas não era o assistente, era Gisele. Ela estava diferente, mais magra, o rosto cansado, mas os olhos tinham aquela determinação que ele conhecia tão bem. E em suas mãos, ela segurava um pendrive. Fabrício se levantou lentamente, sem acreditar no que estava vendo. Gisele? Ela caminhou até a mesa dele e colocou o pendrive sobre o vidro. Você vai querer ver isso. Fabrício olhou para o pendrive, depois para ela. O que é? A verdade. Toda a verdade sobre Augusto e os outros. Eu passei as últimas semanas investigando, conversando com pessoas, reunindo provas, e encontrei tudo. Como? Você se esquece que eu era invisível aqui. As pessoas falam na frente de faxineiras como se elas não existissem. E eu ouvi muita coisa. Durante anos, eu ouvi conversas que não deveria. Vi coisas que não deveria. E guardei tudo. Fabrício balançou a cabeça, incrédulo. Por que você fez isso? Por que voltou? Gisele olhou para ele. E havia algo diferente em seus olhos agora. Uma força, uma coragem. Porque você lutou por mim quando ninguém mais faria. Porque você me defendeu quando o mundo inteiro me atacou. E porque eu te amo e não vou deixar eles destruírem você. Fabrício sentiu as lágrimas voltarem. Mas e sua filha? E o escândalo? Minha filha me perguntou outro dia por que eu estava tão triste. E eu percebi que estava ensinando a ela que amor é algo para ter medo. Que quando as coisas ficam difíceis, você corre, e eu não quero que ela aprenda isso. Quero que ela aprenda que quando você ama alguém de verdade, você luta, não importa o que o mundo diga. Fabrício rodeou a mesa e puxou Gisele para seus braços, e pela primeira vez em semanas, ele sentiu que conseguia respirar de novo. Eu não mereço você. Ela sorriu contra o peito dele. Talvez não. Mas me atura mesmo assim. Eles ficaram assim por um longo momento, apenas segurando um ao outro. Então Gisele se afastou e apontou para o pendrive. Agora, vamos acabar com isso, de uma vez por todas.
Fabrício pegou o pendrive e o conectou ao computador. E à medida que os arquivos eram abertos, seus olhos se arregalavam. Gisele tinha encontrado tudo. E-mails comprovando a conspiração, gravações de conversas, documentos de transferências ilegais, provas de fraude, de apropriação indébita, de crimes que podiam colocar Augusto e os outros na prisão. Como você conseguiu tudo isso? Gisele sorriu. Nunca subestime o poder de uma mulher invisível. A Assembleia Extraordinária começou às 10 da manhã. O auditório principal do edifício Monteiro Corporate estava lotado. Acionistas, membros do conselho, jornalistas que conseguiram entrar, todos presentes para testemunhar o que muitos acreditavam ser a queda de Fabrício Monteiro. Augusto estava sentado na primeira fila, um sorriso confiante no rosto. Ele já tinha os votos, já tinha o apoio. Aquela era apenas uma formalidade. Fabrício entrou pela porta lateral e um murmúrio percorreu a sala. Ele parecia diferente, mais firme, mais confiante, como se tivesse recuperado algo que tinha perdido. Augusto estreitou os olhos, desconfiado. A reunião começou. O presidente do conselho leu as acusações. Comportamento inadequado, decisões questionáveis, relacionamento impróprio com funcionária. Chegou a hora de Fabrício se defender. Ele se levantou, caminhou até o centro do palco e olhou para cada pessoa naquela sala. Vocês estão certos. Eu cometi erros. Quebrei protocolos. Me envolvi emocionalmente em uma situação que deveria ter mantido profissional. Augusto sorriu. Fabrício estava admitindo tudo. A vitória estava garantida. Mas então Fabrício continuou. Mas o maior erro que cometi foi confiar nas pessoas erradas. Foi acreditar que lealdade significava algo. Foi pensar que os homens ao meu lado queriam o bem desta empresa. Ele apontou para Augusto. Porque enquanto eu estava construindo, vocês estavam destruindo. Enquanto eu estava trabalhando, vocês estavam tramando. E acharam que eu não ia descobrir. Augusto se levantou, o rosto vermelho. Isso é ridículo. Você não tem prova de nada. Não tenho? Fabrício pegou um controle remoto. Então talvez você queira explicar isso. A tela gigante atrás dele se acendeu e começou a tocar um áudio. A voz de Augusto ecoou pelo auditório. Precisamos tirá-lo de lá. Não importa como. Se precisarmos inventar acusações, inventamos. Se precisarmos criar um escândalo, criamos. O importante é que Fabrício Monteiro saia da presidência. O auditório explodiu em exclamações. Augusto ficou pálido. Isso foi tirado de contexto. Contexto! Fabrício avançou os arquivos. Que tal este e-mail, onde você transfere dinheiro da empresa para contas offshores? Ou este documento mostrando como você manipulou licitações? Ou estas gravações de você oferecendo suborno a membros do conselho? Cada nova evidência era uma bomba. E Augusto sabia que estava acabado. De onde você tirou isso? Foi quando as portas do auditório se abriram e Gisele entrou. O silêncio foi absoluto. Todas as cabeças se viraram. As câmeras se voltaram para ela. Gisele caminhou pelo corredor central com a cabeça erguida, ignorando os olhares, os sussurros. Ela segurava um pendrive na mão. Quando chegou ao palco, ela se virou para encarar toda a sala. Meu nome é Gisele Santos, e durante 8 anos eu limpei os chãos deste prédio. Eu fui invisível para todos vocês, mas invisibilidade tem suas vantagens. Por que vocês falam na frente de faxineiras como se elas não existissem? Ela olhou diretamente para Augusto, e eu ouvi tudo, cada plano, cada traição. E quando percebi que vocês estavam tentando destruir um homem bom, eu decidi fazer algo a respeito. Ela entregou o pendrive para o presidente do conselho. Tudo o que vocês precisam está aqui. E-mails, gravações, documentos, evidências de fraude, apropriação indébita, conspiração. Tudo. Augusto tentou sair, mas seguranças bloquearam a porta. Ele estava encurralado. O presidente do conselho olhou para os documentos, seu rosto ficando cada vez mais sério.
Então, ele pegou o telefone e fez uma ligação. Preciso que enviem uma equipe de polícia ao edifício Monteiro Corporate. Agora, o caos se instalou. Augusto e os outros sócios envolvidos tentaram argumentar, mas era tarde demais. As provas eram irrefutáveis. E então Fabrício fez algo que ninguém esperava. Ele caminhou até Gisele, ali no centro do palco, na frente de acionistas, de membros do conselho, de jornalistas com câmeras ligadas. E se ajoelhou. O auditório ficou em silêncio absoluto. Fabrício pegou as mãos de Gisele, aquelas mãos calejadas que limparam chãos por anos, e as beijou com uma reverência que ecoou por toda aquela sala. Você não limpou apenas este lugar, ele disse, a voz embargada. Você limpou minha vida. Me mostrou o que realmente importa. E eu passei muito tempo com vergonha do que as pessoas pensariam. Mas agora eu sei que a única vergonha seria deixar você ir. Ele olhou para ela, os olhos brilhando. Eu te amo. E não me importo quem saiba. Não me importo o que digam. Você é a pessoa mais forte, mais íntegra, mais incrível que eu já conheci. E eu seria o homem mais estúpido do mundo se deixasse o que os outros pensam me impedir de estar com você. Gisele estava chorando agora, mas eram lágrimas de felicidade. Levanta, ela sussurrou. Você não precisa se ajoelhar para mim. Eu sei. Fabrício sorriu, mas eu quis. Ele se levantou e a beijou. Ali, diante de centenas de pessoas, diante das câmeras que transmitiam ao vivo, diante do mundo que os tinha julgado. E desta vez, não foi um escândalo, foi uma história de amor. As câmeras dispararam, mas agora era diferente. As manchetes que sairiam no dia seguinte seriam outras. Amor vence preconceito. CEO e faxineira provam que classe social não define caráter. Mulher invisível se torna heroína ao desmascarar conspiração corporativa. Meses se passaram. Augusto e os outros sócios foram presos, julgados, condenados. A empresa foi reestruturada com novos valores, novas políticas, novas pessoas. Fabrício implementou programas de educação para funcionários, bolsas de estudo, oportunidades reais de crescimento, e Gisele foi a primeira beneficiária. Ela voltou a estudar, terminou o ensino médio, entrou na faculdade de administração e descobriu que tinha um talento natural para a gestão. 3 anos depois, ela não era mais a faxineira. Era consultora de recursos humanos da Monteiro Corporate, especializada em criar oportunidades para pessoas de baixa renda. E naquele dia, em uma cerimônia simples em uma capela pequena, com apenas as pessoas que realmente importavam, Gisele e Fabrício se casaram. Laura, agora com 10 anos, foi a dama de honra. Ela segurava as alianças com um sorriso orgulhoso, feliz por ver a mãe finalmente sorrir de verdade. Quando o padre perguntou se havia objeções, o silêncio foi absoluto. Porque todos ali sabiam que aquele amor tinha sido testado, provado, e tinha sobrevivido a tudo que o mundo jogou contra ele. E quando eles se beijaram como marido e mulher, não havia mais julgamentos, não havia mais escândalo, havia apenas amor. No último plano desta história, Gisele e Fabrício caminham pelos corredores do edifício Monteiro Corporate, lado a lado. Ela não limpa mais chãos, mas jamais esqueceu de onde veio. E ele nunca mais se esqueceu do que realmente importa. Porque no final, não foi o dinheiro que o salvou. Não foi o poder. Foi a coragem de lutar por algo real em um mundo cheio de falsidade. Foi a escolha de amar, mesmo quando o amor parecia impossível. E foi a prova de que, às vezes, as histórias mais improváveis são as mais verdadeiras. E você? O que faria se estivesse no lugar de Gisele? Aceitaria o dinheiro ou defenderia a verdade? Deixe sua opinião nos comentários. E se você acredita que o amor verdadeiro pode vencer qualquer barreira, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como esta. E não saia agora, o próximo vídeo recomendado vai te surpreender ainda mais.